Oi, pessoal, todos me ouvem mais ou menos bem? Bem mais ou menos, né? Melhorou um pouquinho? Agora sim. Pessoal, eu sou a Lívia, da editora Manda Saia. Dou as boas-vindas a vocês para o nosso evento hoje de lançamento de Políticas Afetivas da Desobediência, da Andreone Medrado. Hoje nós estamos aqui para comemorar o lançamento dessa obra, que apresenta a desobediência como uma ferramenta afetiva de insurgência. E a própria composição da obra, na composição, na feitura do livro, a autora já nos mostra, na prática, o poder de nós tecermos redes e fortalecermos uns aos outros. Isso é muito... Porque foi uma obra tecida a muitas mãos. A começar pela Sofia Faveiro, que nos trouxe no prefácio a carta às crianças filhas do sol. Caio DKJ, que nos escreveu também uma carta às pessoas leitoras no pós-fácil. Tiangel, com o prólogo de Um Não Paraíso, onde nos alerta para o fato de que a desobediência é uma emergência. E Cadência Casemiro, que provoca e convida a leitura na quarta capa. Como vocês podem ver, as ilustrações que também hoje enfeitam a livraria, são ilustrações da Andreone, e foram a matéria-prima para Clara Vanderlei compor a capa e o projeto gráfico. O Emanuel, da editora, foi o responsável pela edição do texto e pela preparação, e eu fiquei responsável por juntar as pecinhas e apresentar para vocês o livro materializado hoje. A ideia do nosso evento aqui na Tapera, quem aproveito para já agradecer, que acolheu as nossas ideias e a nossa bagunça, é nós conversarmos. É uma tarde de descontração, de troca, de ideias, de afeto. Então, eu vou convidar cada convidado para falar um pouquinho de si, falar um pouquinho da sua experiência com a feitura do livro. Vamos, claro, ouvir a autora e depois abrir o microfone para quem quiser conversar, quem quiser perguntar, quem quiser falar. Depois, vamos para a nossa tradicional sessão de autógrafos. Vai ter umas comidinhas mais tarde também. E lembrando que o livro vai estar à venda durante todo o evento, então fiquem à vontade para comprar. Para começar, para colocar a gente no clima da obra, eu vou ler um trechinho antes de passar. Eu também quero participar. As políticas afetivas da desobediência nascem do gesto radical de reconhecermos como pessoas dignas de cuidar, e não como depósitos de excesso. Nascem da coragem de nomear as violências, de demarcar a quarta ferida narcísica do Ocidente, rompendo com a neutralidade que constrói humanos universais de um lado e corpos descartáveis e serviçais de outro. É sobre interromper esse ciclo do descarte, sobre não aceitar menos do que aquilo que nos nutre. Tais políticas desobedientes nascem, sobretudo, da constante reinvenção coletiva de vínculos que se sustentam não pelo consumismo objetificador, exploratório e também abjetal, mas pela presença que cria conexões. Não pela utilidade, mas pela reciprocidade. Não pela exploração, mas pelo reconhecimento mútuo. E nesse clima, vou passar o microfone para a KJ para começarmos a nossa conversa. Vamos aproveitar. Uma ótima tarde para todos nós. Salve, gente. Boa tarde. Bom, aliás, a minha bênção a todo mundo, os meus mais velhos, os meus mais novos, que estão presentes, todo mundo que é gente, que é não humano, que é bicho, que é planta, que é praga, que é qualquer coisa para além da pequenez da humanidade. Eu sou Caio DKJ, estou aqui ansioso, tremendo na base, mas eu vou fingir. Mentira, eu não vou fingir nada. Eu estou mesmo tremendo, eu fico tremendo diante de um livro desses, que é o melhor livro que eu li esse ano, até agora. Eu já li alguns, né, porque eu sou obrigada, já que eu sou doutorando, né, estudar, eu sou nerd, né, então estudar é parte da minha vida. Mas ler um livro como esse, sendo essa pessoa não humana, sendo essa pessoa preta, essa pessoa trans, essa pessoa com deficiência, que nunca se vê em livro nenhum, que a vida inteira busca nos livros os objetos de conforto para poder fugir de um mundo que nunca se vê, eu me vi, e eu me vi muitas vezes. Eu me vi de maneiras que me fizeram chorar e de maneiras que me fizeram sorrir, mas eu me vi existindo, então
É uma delícia estar aqui podendo trocar com vocês hoje sobre poder se ver e existir a partir da monstruosidade, da desobediência. Nada é mais gostoso do que desobedecer quando nada mais faz sentido. Então, eu sou essa pessoa. Não, o que mais você quer que eu fale? Tá. De apresentação tá bom, né, gente? A gente vai se conhecendo. Oi, pessoal. Estou muito honrada de poder estar aqui. Eu me chamo Sofia Fávero, sou psicóloga, fiz doutorado em psicologia, estudando questões relacionadas à clínica e infância. Recebi o convite da minha amiga, colega Andreone, e é uma honra poder colaborar nesse processo. Eu acredito muito no poder da amizade. Eu trabalho muito com a amizade. Foi a amizade que me trouxe a São Paulo. Eu estou aqui com uma amiga minha de infância, que é a vereadora Amanda Pascoal, que também está aqui com a gente. E a gente se conheceu na escola, a gente estudou juntas na 5ª, 6ª, 7ª série. E eu desejo que todo mundo pudesse ter tido a oportunidade de conviver com seus pares quando na escola, de conviver com bichinhas, sapatinhas, N-Babies. E aterrorizar, né? Assim, aterrorizar, porque quanto mais jovens, mais cafonas também a gente é, né? E a gente se veste mal, a gente bota cadastro no pulso, a gente vai e se enche de spike e faz umas maquiagens muito loucas. E aí eu lembro da gente se maquiando juntas, a mãe dela vendo a gente maquiada pela primeira vez, muito jovens. Minha mãe conversando conosco, tentando entender se a gente era homossexual, o que a gente ia se tornar. E eu gosto muito de uma autora que ela se chama Sarah Ahmed. Ela tem um trabalho que é nomeado como A Promessa da Felicidade. E aí, nesse livro, A Promessa da Felicidade, ela fala sobre uma sentença que é comum que nós, pessoas LGBTs, escutemos quando a gente se reconhece dessa forma para nossas famílias, que é, né, pelo menos foi uma coisa que eu ouvi quando eu me reconheci como uma pessoa diversa para minha mãe. Eu tinha 13 anos quando minha mãe conversou comigo sobre isso, assim, ela sempre soube, né? Eu sempre soube que você era assim, eu sempre soube que tinha uma coisa de diferente com você. E quando eu fui conversar com ela sobre isso, ela falou assim: tudo bem você ser gay, eu só não quero que você se vista de mulher. E uma outra coisa que ela me disse foi: tudo bem você ser assim, eu só espero que você seja feliz. E essa frase, eu só espero que você seja feliz, é uma frase muito analisada pela Sarah Ahmed nesse livro A Promessa da Felicidade, porque ela já atribui a nós um senso de que as nossas vidas no futuro serão infelizes, ou que nós batalharemos mais do que pessoas ditas normais para poder conseguir a felicidade. E eu, depois disso, né, assim, encarei uma luta na psicologia para me formar como psicóloga, numa época em que quem chega primeiro não bebe água limpa, quem chega primeiro tem que cavar o buraco. Então, num contexto em que aquilo que fez com que essa água ficasse um pouco mais cristalina foi justamente as amizades e o poder de contar com o afeto, a empatia, a compreensão, as redes de apoio. E para tirar um livro do papel é preciso muitas amizades mesmo, né? Assim, a gente... É isso, o primeiro livro que eu lancei foi eu que fiz a capa, e uma amiga diagramou, e aí o tio de não sei quem, o pai de não sei da onde, a mãe de... Então a gente vai juntando, né, assim, uma conchinha de fatores e de pessoas brilhantes e com muito axé, muita estrela. Então, para mim, é uma honra muito grande estar aqui com uma amiga, com várias amigas, com muitos amigos, amigues, e que a gente possa estar celebrando o axé inegável, a estrela irradiante que é a nossa Andreone Medrado, lançando mais um livro, né? Que ela não para, ela tá sempre botando e botando. Então, garanto que logo menos ela vai trazer mais coisas, mais kikiki, mais buchicho para nós. E só para a gente começar aqui também aquecendo essa gramática gostosa de poder estar junto, poder pensar o que é construir conhecimento, o que é lançar um livro, por que a gente faz isso. E aí, no meu trabalho com as crianças, é uma apresentação, mas brevemente, né? Porque eu quero também ouvir vocês, a gente começar essa conversa. Mas no meu trabalho com as crianças, eu sempre tive muito receio de ser psicóloga de crianças. Eu havia feito estágio escolar em psicologia escolar, então tinha sido uma experiência muito ruim de estar numa escola, novamente, né? Assim, as crianças, elas riam de mim, as crianças apontavam para mim, então
tinha um deboche durante o recreio, tinha uma coisa de tem uma travesti aqui, então virava um assunto da escola, não podia ser uma profissional que se mesclava com as outras, né? E eu acho que é muito comum nós, pessoas trans, sobretudo mulheres trans, em espaços de trabalho, sermos rejeitadas nos nossos espaços de trabalho, né? E aí, lá em Porto Alegre, quando eu fiz meu doutorado, eu tive uma experiência de ir para um hospital em que os funcionários do hospital não queriam, os usuários, na verdade, né, não queriam ser atendidos por uma funcionária travesti. Então, sempre que ela ia realizar algum trabalho como tirar sangue, conectar um acesso, fazer algum exame mais físico, eles diziam, não, eu não quero que essa pessoa me examine, eu quero que uma outra pessoa me examine, né? E isso a gente está falando, de algum modo, de uma desobediência, mas é uma desobediência que leva a um lugar normativo, leva à exclusão, leva à diminuição das nossas potências de vida mesmo, né? Porque a gente vai deixando de ter oportunidades de trabalho, a gente vai deixando de acreditar na nossa capacidade de fazer o que a gente faz, de agir conforme a gente se instruiu para poder agir. E durante o meu trabalho com as crianças, mesmo com muito receio, escutando coisas dos pais e das famílias, como por que você leva seu filho para uma psicóloga trans, ela vai piorar a criança, ela vai fazer a criança se tornar trans assim como ela. Tendo crianças na minha própria família que eu tinha receio que se tornassem diversas no futuro, porque depois eu seria acusada de ter influenciado elas a se tornarem diversas também. Então, eu sinto que nós também, LGBTs, a gente tem uma ficha só para gastar, né? A gente gastou a ficha do queer da família, não pode mais ter outra pessoa queer na família, que é culpa nossa. Então, eu conversava com as minhas sobrinhas brincando, né? Não vão inventar de ser sapatão, porque senão a tia vai ser culpada. E aí eu acho que isso tudo, de uma maneira muito jocosa, traz para quando, trabalhando com as crianças me perguntavam muito isso, que era quando foi que eu me descobri trans. Assim, elas perguntavam assim, tia ou Sofia, quando foi que você descobriu trans? E eu acho que houve, sim, muitos momentos em que eu me percebi como uma pessoa trans, seja na relação de amizade, seja na minha relação pessoal. Mas esse trabalho, a leitura do livro, Política da Desobediência, políticas afetivas e a condução desse prefácio, da gente estar trocando e estar pensando sobre esses temas, me fizeram pensar muito que a questão que eu trago para nós hoje, para engrossar esse debate, não é tanto em que momento nós nos percebemos pessoas trans ou o que é ser uma pessoa trans. Porque eu acho que, vou falar algo impopular, ser trans é uma experiência muito favorável para a gente narcisista, é uma experiência muito favorável para alguém autocentrado, é uma experiência muito favorável para alguém pensar só em si mesmo. E tornar essa experiência algo estritamente corporal, estritamente físico. E esse trabalho, esse universo que a Andreone tem criado, que não é só um livro, não é só um texto, é uma série de cosmologias, de formas de se aproximar, de viver a vida, de desenvolver uma ética, me leva a não pensar em que momento eu me descobri trans, mas refazer essa pergunta, que não é mais o que é ser uma pessoa trans, mas como cuidar de outras pessoas trans. Porque eu acho que é completamente possível que nós sejamos trans hoje e a gente não saiba quem foi Keila Simpson, a gente não saiba quem foi Kátia Tapeti, e a gente não saiba quem foi João Nery, a gente não saiba quem foi Jordan Lessa, a gente não saiba quem foi Demétrio Campos. Então eu acho que é muito no sentido da gente conseguir se conectar de fato a essa dimensão de uma vida em comunidade, e esse trabalho da Andreone faz um convite muito bonito a isso. Então, muito bom da gente estar aqui hoje e encontrar esses rostinhos, essas carinhas. E parabéns, Andreone, já de antemão, por essa obra. Eu estou muito animada para saber o que as pessoas vão achar. Eu não tenho muito o que dizer, porque, assim, além de eu estar muito animada e estar sentindo o meu corpo todo vibrando, e como eu falei, eu me vejo muito nesse livro, mas eu não me vejo só, eu me vejo parte, e aí, assim, aquele não pertencimento que a gente tem o tempo todo, a gente vai olhando, a gente, enquanto pessoas dissidentes e desobedientes, vai sentindo muitas vezes que a gente vai ficando para escanteio por uma culpa e por o quanto as pessoas vão condenando a gente. E acho que eu não vejo essa condenação aqui, eu vejo esse pertencimento de poder ser monstro, de poder ser alienígena, de poder ser diferente, de ousar ser quem eu sou, de ousar que qualquer pessoa possa pegar, ler e entender que desobedecer um sistema
que só existe para te matar, não faz... É o que você deseja, é o que você vai fazer quando você deseja viver. E aí, assim, a gente conversa muito sobre morrer, né, amiga? A gente adora falar de morte, um dos nossos hiperfocos. Mas por quê? Porque a gente é cheio de vida. E essa vida, ela se manifesta nessas palavras quando a gente vai percebendo que é viver é lutar, né? A gente vai fazer aí esse ano 40 anos. Vai ser incrível, mas assim, que geração que chegou aqui agora? Poucos de nós podem dizer isso. E que assim, estamos vivos, mas não é só estar vivo. É estar vivo, estar em movimento, estar estudando, estar trocando, estar conversando. E aí eu percebo o quanto eu estava conversando com a Alisson, o quanto hoje as minhas amizades, elas são pessoas trans. A maior parte da minha vida eu sou cercado por pessoas não cis. Isso é incrível. E quanto menos humanos tem em volta de mim, mais vontade eu tenho de destruir a humanidade. Mais vontade eu tenho e mais gana de existir, de viver, de falar, eu tô com ódio. E aí a amiga fala assim, eu tô com ódio também, então vamos com ódio. E aí eu só tenho mesmo a me sentir grato e agradecer. Acho que é isso que eles falam que é gratitude. Será? Será que é aquela gratiluz, essas coisas assim, será que é isso? Eu não sei, gente, se é isso não. Acho que não é não. Acho que eu precisava de mais uns marcadores aí para conseguir chegar a entender o que é gratiluz. Não temos, nascemos sem. Ou de menos marcadores, né? Talvez se a gente fosse mais universal, mas credo, Deus me livre. Exu me livre disso. E aí eu só tenho isso para dizer, que eu, KJ, esse maloqueiro, esse nerd, esse dissidente e desobediente, só tenho a agradecer por poder encontrar confluência na sua desobediência também, e enxergar outras desobediências onde a gente vai construindo outras possibilidades de vida, diferente das impossibilidades que esse sistema, mundo, marca o tempo inteiro contra nós. Então, o quanto é potente se sentir parte de um grupo a partir da leitura e da escrita afetuosa de uma dessas pessoas desse grupo. E aí não é uma questão de, tipo, a gente é igual. Não, a gente é igual, mas é diferente, mas é plural, mas é individual. E a gente é muita coisa, muita coisa. E a gente é tanta coisa, mas tanta coisa, que se a gente obedecer, a gente não vai ser porra nenhuma. Então o jeito é desobedecer. E é isso, gente. Obrigada a todo mundo que veio. Bom, não sei nem o que dizer, assim. Mentira, eu falo muito. Primeiramente, obrigada para todo mundo que está aqui, todos. Todo mundo está descartando o seu IP direitinho. Vocês estão usando o seu IP que não pode mais agora, né? O detergente IP. E agora, o que vocês estão fazendo? Tem que devolver, levar lá de volta. Eu estava até brincando com uma pessoa, falando assim, que se isso pegar, se ninguém fizer nada com isso, vai diminuir a população de homens cis héteros no Brasil. Porque eles não usam sabonete, não usam shampoo, não usam nada, usam detergente IP, né? Para tomar banho e para fazer tudo. Aí a gente vai descobrir as estatísticas mostrando isso. Mas, conversinhas à parte, eu quero agradecer mesmo, assim, de ver tanta cara, e eu vou falar no sentido total do livro, tanta cara esquisita aqui hoje, que é isso que a gente queria, né? Chegar aqui e ver gente esquisita, uma festa estranha com gente esquisita, aí sim eu tô legal, né? E a gente aguenta mais coisa. Então, assim, agradecer por vocês virem, pelo interesse. Eu gosto sempre de pensar também no que a Sofia falou, que a Jota falou, nesse sentido de comunidade, né? Desde o primeiro livro, que foi escrito com outra pessoa, que foi com o Juan, a gente já convidava outras pessoas para escreverem o prefácio, para escrever a quarta capa. No meu livro também, que eu chamo do Azulzinho, né, Ensaio sobre o Colonialismo, também teve pessoas escrevendo prefácio, teve pessoas escrevendo outros textos, e também nesse aqui convido outras pessoas para escrever, porque eu acho que a gente nunca caminha só, né? A branquitude, a cisgeneridade tem essa noção da epopeia, daquela pessoa principal que constrói tudo sozinha e que não dialoga com a nossa narrativa. Quando a gente fala de vivência e trajetória na vivência negra, não tem como pensar que eu cheguei aqui porque eu sou boa. Eu só cheguei aqui porque muitas outras pessoas fizeram muitas outras coisas, né? O Kut, que é diretor e criador do Cadernos Negros, uma vez numa roda de conversa, ele estava falando assim que ele, que deve ter em torno de 60, 70 anos, ouvia da mãe dele, ou seja, da geração imediatamente anterior a ele, que ele devia ficar um pouco mais quieto. Você não tem que ficar falando tanto assim, você tem que falar um pouco menos, porque, olha, é perigoso para você. A gente chegou aqui em silêncio.
E aí ele começa a desobedecer e vai criar o que a gente conhece hoje como cadernos negros, né? E várias outras pessoas que vão também criando essa desobediência. A própria história que a gente fala da travestilidade nunca foi feita em silêncio. As sapatonices nunca foram feitas em silêncio. Quando a gente vai olhar a Operação Tarântula, a Operação Sapatão em São Paulo, no Brasil, durante a ditadura também, é porque essas pessoas gritam muito. E não é que elas gritam... E essa é uma coisa que eu tenho pensado, né? Sobre o gritar para quem que a gente grita. Porque hoje em dia eu tenho tentado focar os gritos para gritar para a comunidade. Para pessoas que não são brancas, para pessoas que não são cis, para pessoas que não são heterossexuais. Então, quando eu faço esse livro, eu faço para essas pessoas. Eu escrevo, eu falo, faço tudo que eu faço para pessoas que não são brancas, que não são cis, que não são héteros. Mas se aqui as pessoas que não estão nesse grupo dissidente, que possam olhar para isso e carregar algo consigo e levar, né? Pessoas que são brancas, que levem também essas nossas desobediências para também lutar contra o sistema, pessoas que são cisgêneras, que também olhem para essa desobediência para lutar contra o sistema. Não acredito real que existam pessoas plenamente cis. Heterossexuais eu já tenho certeza que não. Essa ideia do homem hétero, isso, gente, não existe em nenhum lugar no mundo. Agora, da cisgeneridade ainda tem uma grande sedução, né? De uma cisgeneridade que a pessoa tem uma grande facilidade de se ver na vida e falar que não é racista, que não é transfóbica, que eu não sou uma pessoa misógina, e lê todo mundo e fala disso com certo temor, na melhor das hipóteses, e terror de ser nomeado uma pessoa que é racista, uma pessoa que é isso ou aquilo. Algumas pessoas estão começando a ter um pouquinho de vergonha de ser pessoas brancas, e aí chama lá, faz uma ligação para o antepassado, chama o avô, chama o tio, a tia, a avó, para falar, não, mas olha, a minha pele alva é assim, mas é genética, porque a minha avó, ela é retinta. Para tentar sair desse lugar. Mas para a cisgeneridade a gente ainda não tem esse incômodo. Pouquíssimas pessoas se olham no espelho e falam, nossa, eu acordei cis de novo. Eu acho que eu tenho que ler alguém trans para sair dessa cisgeneridade, porque existe um lugar muito confortável. Eu não sei o quanto é confortável de fato, né? Mas existe um lugar que se promete o conforto em ser e em estar cis. E as pessoas, eu falo isso no livro, eu falo isso nos episódios de podcast, não se perguntam sobre por que ser cis, já que, né, e aí quem lê o livro e concordar com essa parte talvez esteja comigo, que é a seguinte, o racismo é um fruto do colonialismo. A misoginia também está ali dentro do colonialismo. A transfobia, o classismo, um monte de coisa que as pessoas levantam bandeiras, o especismo e tudo, que a gente levanta bandeira para falar assim, olha, queremos o fim do colonialismo de uma vez por todas. Mas quando a gente fala da cisgeneridade, que ela é um dos motores do colonialismo, é o silêncio. A gente escuta um silêncio profundo, porque o que eu faço agora? Como é que faz para não... É uma pergunta que eu ouço. E como é que faz então para não ser cis? Aí, gente, aqui... a gente um dia já esteve nesse lugar que disseram algo sobre nós. Eu não conheci Sofia no começo eu chamo agora de destransição, eu posso explicar depois por quê. Da destransição, não conheci KJ, não conheci muitas pessoas trans aqui no começo da sua destransição. E todo mundo destransicionou. Né? A gente consegue obedecer, mas aí a gente tem que olhar para si, para os privilégios, que a gente sempre fala, temos que ver os privilégios brancos e questioná-los. E o cisgênero? Porque o cisgênero é branco. Não dá para ter um ser humano que ele não seja cisgênero e branco. E aí vem outras provocações do tipo, eu não acredito na ideia de uma pessoa negra cis. E o mundo está cheio de reportagens para dizer que mulheres negras são confundidas com travestis. De que as mulheres negras gordas não são mulheres o suficiente. Mas não tem sexualidade. Preta, gente então, gente preta não é humano, justamente por isso. Desde 1560, mais ou menos, lá no Concílio de Valladolid, lá na Europa, a famosa Europa, e indefensável também, né, como vai falar a Mercezé, já tinha lá uma tentativa de falar se indígenas tinham ou não alma. Então, criou um concílio para saber se indígenas tinham ou não alma. Decidiram um grupo que talvez teria, mas falaram que se forem os indígenas que faziam guerras contra os invasores, talvez não, porque tinha muito ódio dentro. Quantas pessoas negras ainda não saiu atualização? A gente está apertando F5 lá e não sai atualização se tem alma ou não, porque a gente já entendeu que não tem. E quando não tem essa alma, a gente precisa buscar a alma? Porque é uma coisa que Sofia também traz no livro Psicologia Suja, que é sobre
e eu coloco aqui no livro também, já que o sistema desde muito cedo fala, você não é daqui, você não pertence, você não é humano, você é isso, você é aquilo, e a gente percebe que de fato a gente não é. Não sei, eu olho para mim e falo, eu não sou branca, eu não sou cis, eu não sou heterossexual, eu realmente não sou o que essas pessoas estão dizendo que eu tenho que ser para ser um ser humano. Por que que eu tenho que querer ser? Por que que a gente ainda, mesmo assim, sabendo que não nos querem ali naquela festa, a gente quer entrar? Em 2020, numa live sobre, na época, masculinidades não brancas, o meu irmão que participava comigo, ele falava assim que nem todo lugar que o colonialismo nos impede de entrar, a gente tem que desejar entrar. Isso é uma coisa muito fundamental, porque na hora que a gente pega essa chave, a gente cai em lugares que são complexos no campo das políticas públicas, mas que no campo individual da desobediência, que se coletiviza, é importante talvez a gente tenha que desumanizar mesmo a coisa. Não dá para chegar a propor uma política pública de desumanização, porque isso já fazem nas lógicas deles, né? Então a gente vai ter que ir chegando pelas beiradas, mas desde dentro a gente saber o que também a gente busca. Ser uma pessoa LGBT, de certa forma, é também buscar um certo lugar onde não é o humano, mas querer poder habitar o mundo. Não como se fosse humano, mas querer habitar o mundo. Como diz Cadência também, é como se fosse pragas, né? Nós somos como se fôssemos pragas que vão invadir as monoculturas. A monocultura do desejo, do afeto, da sexualidade, da crença espiritual e tudo mais. E como que a gente faz isso? E aí, para pensar esse livro, foi um pouco nesse lugar também. Se eu não estiver enganada, quando a primeira vez que eu conheci Lívia foi em 2022, numa fala que eu participei de uma mesa junto com Laís Millarriga no Instituto lá na Liberdade de Utinanchus. E aí a gente foi falando sobre vários aspectos, e Lívia estava lá, e naquela ocasião, em 2022, levantou a mão e falou assim, quando a gente se encontrou depois, falou que a gente podia pensar uma publicação, né? Pensar, escrever algo juntos. Eu falei, vamos. 2026 que saiu. Mas saiu, né? Então, é sempre nessa coletividade, a gente vai somando desobediência, somando forças, e é muito bom ver várias pessoas aqui muito desobedientes. Eu lembro na época que também foi fazer uma disciplina na USP, que Morgan estava lá, e era só eu e você ali de desobediências, e a gente olhava assim e falava, a gente está onde? A gente está na FEFELESH, né, gente? Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. E o que a gente estava fazendo lá, né? Desobedecendo. E é bom a gente pensar nesse lugar, pensar que todas essas rupturas, elas, por mais que aconteçam no plano individual, elas vão se somando. E hoje eu concordo com o KJ também. A maior parte da minha rede são pessoas trans, praticamente. E não é necessariamente somente da ordem da escolha. É da ordem da existência mesmo. A gente começa a perceber que, com pessoas cisgêneras, tem um assunto muito específico. Tem um corpo muito desenhado, tem um futuro que ele é tão dado que ele não é falado. E com as pessoas trans, não, o tempo todo a gente está falando de futuro, o tempo todo a gente está falando de planos, de desejo. A gente vê uma criança, a gente pensa futuro, não pensa acomodação, a gente não pensa a fixação daquela criança. A gente fala com uma pessoa trans mais velha, está falando de passado, mas está falando de futuro também. E essa coisa mesmo de vivências, né? As pessoas têm, na cisgeneridade branca, têm medo de envelhecer. A velhice é um grande terror, principalmente para corpos que não são homens cis, né? Que é a seguinte coisa, envelhecer é um problema. Não pode ter ruga, não pode falar a idade. Imagina, perguntar a idade é falta de etiqueta, né? E aí, para pessoas negras, eu já acho que é um outro caminho. A gente estava até falando isso, né, Alisson, uma vez, que assim, as pessoas negras viveram por um bom período de séculos aqui no Brasil, sendo assassinadas, mortas, e não chegava aos seus 50 anos. Inventaram até uma lei do sexagenário, meio que uma estratégia política bem perversa, para dizer, olha, chegar aos 60 tem alforria. Quem que chega e como chega aos 60? Então, hoje em dia, a gente conseguir passar dessas casas dos 60, envelhecer, não é um sinônimo apenas de que o tempo passou. É de que a gente está tendo a oportunidade de alcançar lugares que talvez fossem impensados. Já teve uma estatística que se dizia que a expectativa de vida não é uma estatística formal e tão correta, né? Mas que a expectativa de vida de pessoas trans no Brasil era 30 e tantos anos. Foi atualizado para 60 e tantos. E a gente conhece travestis de 90 anos, que não é que não existiam, não se falava sobre. Se não falam sobre velhices de pessoas que são humanas, imagina de pessoas que não são. Porque se eu atesto que pessoas trans vivem assim, quer dizer que elas têm tecnologias, né? Elas têm estratégias para sobreviver.
Falo sempre com a Isabela também ali, várias ideias, vários botões funcionando, né? Quando a gente vai falar das travestilidades, por exemplo, do pistão, que é uma outra gramática, é um outro jeito de também interpretar o mundo e de produzir conhecimento. E que as pessoas acham que não, que toda pessoa trans que produz conhecimento está na academia. Coincidentemente, a gente está na academia, mas a nossa vivência hackeando, a gente não está lá concordando, a gente está lá discordando, mas, pelo menos da minha parte, eu não bebo só da academia, na verdade, muito pelo contrário. Eu bebo fora da academia e a academia é como se me desse um espaço para falar assim, eu vou pegar o microfone. Esse microfone é a academia, e só, né? Porque é fora que a gente aprende, é fora que a gente aprende a desobedecer. Aqui no livro tem muitos relatos pessoais, de vida, de histórias, porque eu também aprendi que a academia odeia isso. Porque você está falando muito de você. Eu quero que seja mais neutro, quero que seja mais limpo, quero que seja mais Lévi-Strauss, mais Michel Foucault. Eu quero que você seja tipo isso. Porque se você dá nome para a sua vivência, pouca gente sabe, por exemplo, que Michel Foucault foi um homossexual. E que morreu por HIV, AIDS, e ninguém conta sobre. Tem um instituto hoje em dia, teve premiações e tal. Fala bem brevemente. Fala pouquíssimo sobre o uso de LSD, que Foucault curtia. Por quê? Porque não, vamos manter essa imagem de uma pessoa neutra. E a gente não pode contar a nossa história, a gente não pode falar da gente. Então, aqui, sim, convidar vocês para ler o livro é convidar vocês também para entrar junto. Eu lembro que num curso da Brava, eu falo isso aqui, uma amiga que estava fazendo o curso, que é a Natasha, falou assim, você já leu Psicologia Suja da Sofia? Eu falei assim, ainda não li. E depois que eu fui ler, eu falei assim, devia ter lido mesmo, né? E aí eu falei assim, leia, porque é muito parecido com esse curso que você está dando, que era sobre nojo, era entre a raça e o afeto, o nojo. E aí eu fui ler também, falei assim, gente, quão bom é saber que a gente está sujando mesmo. E para quem ainda não leu, eu recomendo que leiam, que realmente é uma coisa bem suja. Suja. E não leiam com luvas, leiam sem luvas. Sem luvas e sem jalecos, para se sujarem mesmo, assim, para a gente pensar que tipo de construção a gente está fazendo. A dissertação de KJ também, que é uma dissertação de mestrado que está disponível já. Leiam, porque vai misturar toda uma narrativa, uma teoria e uma poética. Porque é poeta também. É metido. Cadência, que eu não sei se está aqui ainda, mas que também traz todas essas dimensões da corporeidade, da desobediência, e essa noção que Cadência traz de praga. Quando eu falei da praga, Cadência que traz isso. E leiam também T-Angel, que é a monstra, que está bem aqui na minha frente. A gente tem um episódio do podcast que chama de Quem é o Seu Corpo, porque T-Angel, para quem não conhece, trouxe para o Brasil uma grande discussão importantíssima sobre pessoas freaks. E aí eu vou contar, só para passar para a roda, girar, uma fofoca que é pouquíssimo falada e que nem T-Angel sabia que sabia. Que era na época que eu tinha, logo no comecinho, 2020, no meu Instagram, eu fiz um post lá falando sobre homens que tem aquela frase sobre... Na verdade, não, eu falava sobre qual é a autorização do corpo cis. Eu falava sobre a autorização do corpo cis, etc. E dizia que alguns corpos são autorizados a viver. E na ocasião, por total ingenuidade e falta de conhecimento, eu coloquei foto de uma pessoa freak lá nos cards. Você lembra? E aí o Freak Guys, que é o site que T-Angel também organiza, fez uma publicação falando da minha pessoa, porque, olha, tem que ter mais cuidado, tem que falar isso. E é pura verdade, né? E hoje a gente está aqui fazendo muitas parcerias. O Grande Manifesto Freak está no meu livro anterior, T-Angel está escrevendo um prólogo. Isso mostra que a gente, mesmo nesse lugar de querer pensar, a gente vai fazer algumas coisas que precisam ser revistas. Mas tem que ser revistas com as próprias pessoas, né? Não revistas no nosso esconderijo. Mas eu já falei demais, Lívia. Queria saber se alguém gostaria de comentar, de falar, de expor inquietações, perguntas. A hora é agora. Sei que estão todo mundo assim ansioso para os autógrafos, mas acho que seja muito legal. Vamos aqui. Ai, gente, primeiramente gostaria de agradecer poder prestigiar esse momento com esses grandes intelectuais. E, assim, eu que moro com KJ, eu digo que é uma aprendizagem diária. A gente às vezes está ouvindo algum vídeo da Andreone, enfim, a Sofia também eu não conhecia ainda, mas assim, é uma referência que academicamente eu já conheço.
que eu já li em algum momento, e também porque eu trabalhei eu sou da área sou a Jade Vacari, eu sou da área de letras, português, espanhol e italiano, e estou no doutorando pelo italiano. Então, o que acontece? O que acontece que, tipo, eu estava refletindo sobre os não lugares que nós, muitas vezes, nossos corpos são colocados. Pessoas negras, pessoas trans, etc. Então, assim, a decisão do tema da minha dissertação foi justamente porque, a partir do momento que eu li uma tese de um certo professor doutor, que é um homem branco, cis, gay, que ele falou sobre travestis na literatura brasileira. E eu tive uma raiva tão imensa que eu me senti na obrigação de fazer uma dissertação minimamente coerente sobre o mesmo tema. Então, assim, fui analisar a obra da Mara, e, enfim. E porque, por exemplo, nessa tese, esse professor dava a entender, esse pesquisador dava a entender que a travesti era um homem gay. Em outras palavras, resumindo, era um homem gay com algum tipo de psicose que colocava na cabeça que era mulher. Então, assim, e tinha umas trechos, assim, uns termos que ele usava bem problemáticos. Por exemplo, ele usava sujeito homoerótico para se referir a travesti. E eu fiquei com muita raiva dessa conversa de sujeito homoerótico. Como se fortalecendo a ideia de que ela é homem. E que está totalmente errado. Então, assim, e que a banca deveria ter questionado, tem coisas que não deveriam ter sido aprovadas para uma versão que foi publicada em livro, inclusive, né? Então, assim, mas para você ver como que muitas vezes certas pessoas que estão falando de temas inerentes às nossas vidas falam equivocado, e que a gente se vê na obrigação de falar o correto, que a gente que vive, que sente na pele, tem total propriedade de falar. Então, assim, não necessariamente ele precisava ser uma pessoa trans para escrever sobre isso, mas precisava de mais ética, de mais respeito, de conversar com pessoas trans, pesquisadoras da mesma área. Temos várias trans na área de letras, inclusive, enfim, pessoas trans masculinas também. A gente tem, por exemplo, o Caio Jade, lá na USP, na área de literaturas, que é uma pessoa assim, que eu tenho aprendido muito também, por exemplo, e sem citar outros que, na verdade, felizmente, a gente está começando a ocupar esses lugares necessários. Então, assim, é só observar como que esse não lugar que a gente que nos colocam, mas que nós, através da nossa vivência diária, através do nosso corpo, da nossa vida, do nosso trabalho, que necessariamente é político, a gente vai mostrando para a sociedade que eles estão errados, que a gente pode não ser humano, mas a gente é pessoas nós somos pessoas com o devido valor, com a devida capacidade para ocupar esses espaços. Boa tarde a todos. Meu nome é Alice, sou uma travesti, psicóloga, uma trava das trevas, como em tantos áudios eu e a Andreone a gente troca muito. Eu atualmente estou fazendo mestrado em desenvolvimento humano, sendo a única traveca de lá, mas agora tenho meu excelentíssimo namorado, um cara trans, então a gente também está hackeando esses espaços. E eu meu foco é sempre estudar sobre as travestilidades e a psicologia. E aí, assim, eu admiro pra caralho a sua desobediência. Muito, assim, muito. E é muito curioso que a nossa troca começou a partir de um post que a gente discordava, né? Então, a gente já estava ali numa desobediência, a gente muito aflitas, afoitas, querendo e comentando. Então, sempre muito na desobediência. E o que me admira muito é que tu tem uma desobediência escancarada, para fora, gritante, que aponta sem babado, que quando vem com truque para ti, tu vem com atraque. Queria mandar um beijo pro Iperg.
Então, a minha pergunta é, diante disso, o que te move, te pulsa, te afeta a continuar, apesar dos pesares, desobedecendo? Perguntas fáceis eu não vou responder. Isso é difícil, né? Assim, depende da época, né? Mas, de modo geral, é sempre uma raiva. As pessoas às vezes me veem assim, boneca e tal, eu não imagino quanta raiva eu tenho no coração. Travesti tem raiva, né? Tem. Travesti E nos raivosa, movimenta. sim. Sim. É raiva, ódio de muitas coisas que acontecem, de muitas coisas que a gente vê acontecendo também. E isso vai acumulando. Foi acumulando, levado por um bom tempo na história da minha vida. Mas teve um ponto específico ali, que foi 2022 para 2023, que estava num grau tão grave, tão elevado, assim, de raiva. E eu, mesmo que eu escrevesse muito, falasse muito, as pessoas falam que eu produzo muito. Mas eu só produzo para não morrer também, né? Porque não é que eu escrevo muito porque eu tenho, assim, as ideias estão sempre sendo elaboradas. É meio que não cabe e eu tenho que pôr em algum lugar. Porque se ficar muito tempo dentro, sufoca mesmo. E é um sufoco angustiante, da ordem mesmo da ordem psicológica. E quando eu tento suicídio em 2023 e eu acordo, e eu não queria ter acordado, eu falo, tá bom então. Já que estou aqui, vamos fazer alguma coisa com isso, mas também eu não vou fazer mais nada que eu não quero fazer, que eu posso não fazer. Então, já que eu posso fazer de um certo modo e tenho ali, mesmo que tenha seus custos, eu vou fazer, porque eu já não tinha nada mesmo. Então, é meio que nesse já não tinha nada mesmo. Eu falo isso em alguns lugares também sobre os corpos que têm pouca coisa a perder, socialmente falando. A gente que tem pouca coisa, historicamente, a perder de lugares, de afetos, de conquistas, de etc., a gente também arrisca mais. Quem tem muita coisa, quem tem suas heranças, quem tem todas as suas propriedades, tem medo até de abrir a boca. Porque vai que confisquem seus bens. O que vão me confiscar? O que vão levar? Né? Tem um livro que chama O Profeta, de Khalil Gibran. Numa época bem assim, mais espiritualizada da minha vida, eu lia bastante e gostava muito. E uma das partes de Gibran fala assim, né? Quando ele está falando de 12 coisas da vida, ele está falando sobre casa. O que tem na sua casa que você tranca tanto as portas quando vai sair, que você tem grades, que você tem portão, etc. Você tem paz na sua casa? Você está protegendo tanto desse jeito? E às vezes a gente não tem essas coisas, né? Então, já que a casa tem algumas coisas, eu deixo e coloco mesmo para a gente discutir, para a gente brigar. Então, o que me move mesmo também é essa questão da raiva, mas também é saber que eu só estou aqui porque outras pessoas também fizeram muitas coisas e perderam provavelmente muito mais que eu para chegar onde eu cheguei, e que eu sei que o mundo não está fácil, não. E a gente vai tombar um dia e outras pessoas vão continuar caminhando, e se a gente pode pavimentando aos poucos, né, com esses paralelepípedos pesados e difíceis de carregar, a gente vai pavimentando. O que eu não quero? Eu não quero produzir um futuro onde as pessoas tenham que sofrer mais do que sofreram atrás ou sofrer mais do que eu. Eu não sou a favor dessa ideia de que, não, travesti vai ter que sofrer um pouco também. Não, eu quero que sofra o quanto menos possível. Mesmo que a gente saiba que não existe o zero. Mas a gente quer que seja cada vez menos. E aí, para isso acontecer, a gente tem que incomodar, né? A gente conversa na rede sempre isso, que a gente precisa incomodar. Se a gente quer realmente desobedecer, o primeiro passo é desincomodar. E pensar o que a gente faz que desincomoda. Que incomoda profundamente várias e várias vezes. Quase eu tatuei uma frase no braço que é: eu nasci para incomodar. Aí eu descobri que não precisa tatuar, né? Já tem melanina. Aí eu falei, já tá tatuado de nascença, não precisa escrever esse tipo de coisa. Tá na cara, tá no caminho. E aí a gente vai desobedecendo de outras formas. Então, mais ou menos, o que me movimenta é esse incômodo profundo e saber que tem outras pessoas incomodadas. E aí, junto com essas pessoas, aí a gente faz uma coisa mesmo. Axé. Sim. Amada amiga, né, que honra na minha vida ter você como uma relação, um afeto para mim. Eu acho que a gente tem trocas muito boas.
E durante uma das nossas trocas, né, a gente estava conversando. Tem um episódio você, eu acho que é com ela também, que fala também no podcast, né? Um pouquinho disso. Aí a gente estava conversando sobre o quanto a Lineker é maravilhosa, né, amiga? O quanto ela é incrível e uma figura assim bem marcante, né, para nossa comunidade. Mas a gente também questiona, né, amiga? Será, dona Lineker, que a gente quer alguém correndo atrás da gente no aeroporto? Será que a gente quer que alguém decore quantas tatuagens a gente tem? Porque a gente somos pessoas não monogâmicas. Se a gente decorar a tatuagem de um relacionamento, tem que decorar outras 12. Pessoas que a gente se relaciona tem demanda, né? A gente tem que fazer muita coisa além de se relacionar, né? E a minha pergunta é, amiga, será que a gente precisa mesmo desse relacionamento afetivo, romântico, cis? Será que a gente precisa mesmo estar nesse lugar que também não nos querem para provar alguma travestilidade, para provar alguma feminilidade? Porque uma frase que você falou agora durante sua mesa, que eu até anotei aqui, nem toda festa que a gente quer entrar, querem a gente lá, né? Você falou isso agora, né? E o que você acha? A gente realmente entra nessa festa e ocupa tudo, ou a gente cria a nossa festa? A gente cria outros espaços possíveis de amores, de relações, né? De modelos de afeto. Eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês. Mais uma pergunta simples. A gente entra se for só para envenenar e tacar fogo. Aí eu acho que a gente pode entrar ali e depois sai rapidinho. Mas, começando nessa parte, né, assim, falando da Lineker e passando para a pergunta sobre amor, é a divisão de opiniões sempre. Quando lançou o álbum Caju, uma grande parte da comunidade negra, da comunidade trans, travesti, cantando caju, fazendo suco de caju para todo lado. E a musicalidade eu acho incrível. Assim, eu gosto de música também, e a musicalidade eu acho maravilhosa. E aí eu tenho duas observações sobre isso, né? De que, primeiro, eu não sei qual que é esse amor que Lineker está dizendo. Então eu não posso dizer que esse aqui realmente é para mim. E eu também não quero que ninguém corra atrás de mim no aeroporto, não. Não me pede para ficar, sabe? Porque a gente já teve que ficar muito tempo em muitos lugares. Ao mesmo tempo que eu entendo também um ato que é como também Linda Quebrada fala, que é cantar o próprio desejo, né? Às vezes a gente não tem esse desejo, não tem esse acesso, e o mundo onde a gente habita é o mundo da nossa imaginação. Eu acho que essa é uma outra coisa que dá para a gente ir longe também, pensar que o que são as identidades trans, as identidades negras, pessoas negras e trans, além de corpos também que deveriam poder sonhar. Que a gente precisa poder sonhar, né? Uma travesti negra cantando já é muita coisa, assim, pensar o que é a história do nosso país, né? Tem uma travesti que é celebrada, ganhou 4 Grammys e é premiada. É uma coisa bonita de ver, mesmo que eu não me afine com a letra. Mesmo que essa letra não fale sobre o meu desejo, é um desejo também, é um meta-desejo ali representado, que é uma pessoa que aparece. Agora a gente compra mesmo essa narrativa de que o amor romântico salva, de que o amor salva. Sofia falou que daqui a pouco vai ter outros babados e em julho vai ter mais um livro. Pela editora Planeta, que chama O Amor Nunca Vem Só. E aí o título é super fofinho e tal, e a ideia é quebrar essa noção de amor. De que, na verdade, o que a gente chama de amor no Ocidente, no cristianismo, na verdade é um mecanismo de dominação, de controle. Por amor, a gente faz tudo que a gente imaginar. E se faz tudo de bom e de ruim, a gente poderia pensar outras dinâmicas, né? E aí eu tenho optado muito por pensar a amizade, como também foi falado aqui na mesa, porque para mim a amizade ela está num outro patamar. Não é sobre amor. Quem quiser falar que também pode, né? Mas eu não acho que seja sobre amor, é sobre uma outra coisa. Casais que estão há 40, 50 anos juntos, que não transam mais, agora viraram amigos. Vocês levaram 40 anos para virar amigos. Caramba! 40 anos para construir uma amizade. Eu quero começar com amizade. O que vai acontecer daí ou não é o que a fertilidade ali do cenário permite, mas se não puder começar com amizade, eu prefiro não começar mesmo. E a questão é essa, quem que topa uma amizade desobediente? É o título de um episódio do meu podcast que é Quem permanece quando a gente desobedece? Eu quero essas amizades que permanecem. Na hora que eu vou lá desobedecendo, que eu vou dizendo não para o sistema, casas vão caindo, castelos vão desabando, só que outros vão ser falando, olha, tem um castelo que eu nem sabia que tinha, porque a pessoa também estava dentro de um outro castelo igual eu, para se sustentar, e não sustentou e apareceu ali. A pessoa está desobedecendo junto e a gente fica. É quem fica, né, depois dessa desobediência.
E são essas amizades que eu quero. Eu acho que isso é relacionamento. Se a pessoa me perguntar, Andrane, quantos relacionamentos você tem? Eu assim, não consigo contar. Não consigo contar. Todo mundo é meu relacionamento. Porque eu falo isso na clínica também. Na clínica eu falo isso assim, de que as pessoas que eu atendo semanalmente, que são várias, também são minha rede de afeto. Eu estou ali toda semana, todos os dias, ouvindo, falando, conhecendo a vida da pessoa. Tudo bem que são fofocas que eu não posso compartilhar. E essa é um pouco difícil na profissão. Mas a gente conhece a profundidade das pessoas e a gente também se oferece como profundidade. Se isso não é uma rede de afeto, é o quê, sabe? A branquitude vai chamar isso de terapia e não pode ultrapassar o limite da contratransferência. Como eu não faço uma psicologia limpa, a gente faz psicologia suja, a gente suja até essa contratransferência, suja tudo e tem essa comunicação de pessoa para pessoa. Então, para mim, é isso. Esse lugar desse amor romantizado não levou a gente para lugar nenhum até agora. E tem que ter muito otimismo para acreditar que vai nos levar. Eu não tenho. Eu não consigo mais. E aí eu não parto mais desse caminho. Bom, pessoal, acho que as questões, as problematizações que vocês trouxeram me leva muito para um lugar de pensar o título mesmo do trabalho, né? Assim, o que é desobediência, porque eu tento fazer um esforço de poder nos abrir para essa categoria e que essa categoria não seja só uma coisa mercadológica que a gente compra, porque muitas pessoas trans desobedecem, né? Por exemplo, o filho da Gretchen é uma pessoa trans e ele é uma pessoa trans de direita que em muitas oportunidades atua contra as próprias pessoas trans. Ou poderia passar aqui a tarde citando várias travestis que agridem outras travestis, atrasam a vida das outras manas e que tem uma certa fixação em fazê-las chorar, né? Então, assim, eu tenho muitas amigas que o objetivo delas é fazer uma cirurgia que vai fazer todas as outras passarem mal. Então, eu tinha essa amiga que seguidamente voltava a falar isso para mim, né? Eu vou operar e elas vão chorar. E eu falava, massa, mana, você vai chorar na mesa de cirurgia, a gente sabe, mas precisa que as outras chorem também. É necessário que você mobilize um processo cirúrgico super importante para você, para que outras pessoas parecidas contigo sintam inveja, ou recalque, ou ressentimento, ou mágoa de não terem acessado as mesmas ofertas que são marcadores de classe também, né? E aí, pensando sobre esse título, que eu acho que é um título muito interessante, é importante que a gente não saia daqui pensando que ser trans já é por conta própria desobedecer, né? Ou que, por exemplo, ser velho é ser ancestral, né? Não é necessariamente, tem muitas, né, Leo-Áquilas no mundo e a gente não precisa de muitas mais. Então, eu acho que a minha consideração ao participar desse projeto, de pensar junto com a Andreone, eu lembro muito de muitas cenas, né, da minha experiência clínica, em que isso vinha forte, em que eu atendi uma mulher trans com mais de 40 anos, que havia tido uma experiência de se prostituir fora do Brasil, e quando ela chegou na Itália para poder ser prostituta lá, ela recebeu uma multa da amiga dela, sem saber que ela ia receber essa multa de mais ou menos 6 mil euros, 8 mil euros, chegando lá. E tinha sido uma amiga de longa data que ela tinha em Sergipe. E aí ela me contou isso com uma dor no coração, e eu fiquei pensando, caramba, a gente faz muito isso, né? Nós, travestis, entre nós mesmas, nós costumamos ser horrorosas conosco, né? A gente, eu tenho esse debate com muitas amigas minhas trans, né? De assim, vamos criar uma relação de verdade, né? Deixa eu conhecer você de verdade, deixa eu conseguir ficar vulnerável perto de você, deixa eu conseguir ouvir a sua vulnerabilidade. Não é possível que você seja isso só, não é possível que a gente seja só isso. E que a gente seja... É isso, né? Assim, e aí eu assisti um documentário de 2004, que eu recomendo que vocês assistam, que é o documentário Bombadeiras. Ele foi feito pela Petrobras, e é um documentário muito interessante que fala desse início dos anos 2000 das travestis na Lapa, seja no Rio de Janeiro ou em Salvador, e elas cada vez injetando mais silicone industrial para competir com as outras que tinham menos silicone industrial. Então, a medida do silicone ia aumentando a ponto de perder de vista. Então, não era mais quantos litros ou quantos ml, eram quantos galões, quantos caminhões-pipa, quantos
quantos baldes, e era uma coisa muito monstruosa num sentido de nós mesmas entrarmos em algumas enrascadas que eu fico realmente me perguntando se é sobre isso, né? E aí, eu atendendo essa moça que tinha mais ou menos uns 45 anos, ela me dizia isso, assim, Sofia, eu adoro o GLS. E eu falava, mas por que você gosta do GLS? Ela falava, porque na época que eu estava me reconhecendo como uma pessoa diversa, nos anos 80, 90, eu era o S de suspeita, então eu gosto do S. Eu falava, mas agora o S não pode muito usar. E eu pensava, eu gosto do S de suja, ou do S de uma psicologia mais sexy, de repente. E atendi muitos homens trans na minha clínica, que viviam relações horrorosas com mulheres trans e que eram diminuídos e que, quando precisavam ir para uma clínica de aborto, iam sozinhos, porque a própria mana trans ficava em casa dizendo, eu não consigo ir te apoiar porque estou fazendo outra coisa. Aí você ia ver lá, a mana estava cortando o cabelo no salão, pintando a unha, e o cara indo lá sozinho resolver um BO que eles se viram juntos. Então, a gente precisa ter oportunidade. É isso, desobedecer não é transicionar. Desobedecer é não deixar o humano trans ir para o hospital sozinho fazer o procedimento. Desobedecer é não cobrar 8.000 euros da mana trans que vai viajar para fora do país e te encontrar. Isso é política afetiva da desobediência, né? Porque desobediência até a Maya Massafera faz. E ela tá vivendo o rolê dela, né? Ela she's beyond, né? Ela atravessou e ela não volta mais, né? É aquele filme, Que Horas Ela Volta? Às vezes ela não volta. Às vezes ela não volta, né? E aí eu trabalhei muito, na minha experiência como psicóloga, com famílias pela diversidade, porque se há uma família conservadora, já não traz para a psicóloga, vai levar para o pastor, vai levar para a igreja, vai levar para o psiquiatra. Então, todas as famílias que chegavam a mim eram, de algum modo, famílias de esquerda, famílias ativistas. E, ao mesmo tempo, eram famílias com muitas questões, né? Assim, então, eram famílias que, por exemplo, tinham 2 filhos na família, e aí você perguntava, e a outra criança é trans também? E os pais diziam, não, imagina, 2 passando isso lá em casa. E eu falava, eita, meu Deus, né? Então, na frente da própria criança, e aí sentavam na mesa de jantar e tava a criança trans, a criança cis, aí eu olhava para a criança cis e dizia, eu amo você e seu irmão, mas não vai me dar trabalho que nem ele, não. Então, tinha uma coisa já ali. E quando eu conversava com as crianças, né, assim, as crianças me diziam coisas do tipo, minha mãe tenta fingir, mas ela não tanca. Eu falava, mas o que é tancar, né? Tanque é dessa linguagem, né, dos ADC, 6-7, enfim, dos mid, mago, tanque é quem aguenta dano nos jogos, né? E aí a criança falou, minha mãe finge, mas ela não tanca. E eu falei, mas como é que você percebe que sua mãe não tanca? E a criança me disse, ela sempre faz o respiro do respiro, sempre que a gente vai tocar no assunto transição. Então, quando a gente ia falar sobre eu querer ser uma criança diversa, ou eu querer usar um nome social na escola, ou eu queria ter um dormitório diferente, eu queria fazer mudanças no meu quarto, a mãe sempre... Lá vamos nós conversar sobre isso de novo. Então, as crianças percebem, nós percebemos. E aí, eu acho que eu escrevi o Psicologia Suja a partir da minha experiência com as crianças, né? A partir da minha experiência com as famílias. Eu atendi uma família que me fez escrever o livro, de fato, que era uma família que não aceitava que eu fosse a psicóloga da criança, porque eu era uma psicóloga trans. E aí, quando eu conheci a avó dessa criança, tudo mudou, que era essa grande matriarca, que não permitia, ela tinha ido para um psiquiatra para reclamar que era uma psicóloga trans que atendia a neta dela, que era um menino trans. E quando ela foi para esse psiquiatra, o psiquiatra disse, não se meta, você não é a mãe da criança. E eu falei, nossa, que massa. Então, assim, ela já ouviu isso do próprio psiquiatra, mas ela queria ter uma sessão comigo. E na sessão que ela tem comigo, ela muda completamente o discurso que ela tinha até aquele momento, justamente porque eu era uma moça trans, branca, com um determinado nível de passabilidade, sem tatuagem, sem alargador, sem side cut, nada freak, embora muito freak na minha ética e na minha forma de encarar a vida. E eu me formei em psicologia, minha área é a Gestalt, é fenomenológica. Eu gosto muito da perspectiva filosófica existencialista, e é uma perspectiva muito crítica a relações de poder, e a gente tenta viver isso na maneira de viver a vida. Então, é importante ressaltar tudo isso que eu estou falando agora, para que a gente não compre, literalmente, o trabalho que a gente está discutindo aqui hoje, como
eu sou LGBTQIAPNB+, eu já sou do babado, eu já sou o que faltava para a revolução acontecer, e aí a gente vai seguir em frente. Não, não é isso aí. Tem muitas pessoas que caminham conosco, mas que estão nessa caminhada para nos atrasar. Então, a gente tem que poder se conectar com as pessoas certas durante esse processo. E isso não é de uma maneira maniqueísta, né? Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim. Eu acho que é esse o trabalho das políticas afetivas. Os afetos, eles sempre caminham em cachos mesmo, né? Eles tem uma antropóloga brasileira, que é a Maria Elvira Benítez, uma professora do Museu do Rio, que ela tem um estudo muito interessante com mulheres que são vítimas de ataque de ácido, né? Ataques com ácido no rosto. E é um ataque brutalizante da experiência subjetiva daquela pessoa, porque a partir do momento que você sofre um ataque com ácido, você vai sempre, para o resto da sua vida, lidar com aquela cicatriz. E a sua experiência social vai ser sempre marcada como a experiência de um monstro. Então, muitos homens, eles não aceitam, inclusive fora do Brasil, né? Mas ela vai estar estudando casos aqui no Brasil. E eu acompanhei lá em Porto Alegre, na experiência que eu tive no mestrado e no doutorado, uma psicóloga que era de uma DAGV, de uma delegacia de grupos vulneráveis, que tinha acompanhado uma sequência de ataques assim que havia acontecido na zona sul da cidade, de mulheres que eram vítimas de ataque por ácido. E o maníaco do ácido, como ficou reconhecido, esse rapaz que foi preso depois, existia um documentário, né, tá disponível também no YouTube, quem quiser assistir. Ele deu um depoimento que me chocou muito na época, mas que eu queria deixar vocês com essa reflexão para pesar um pouco o clima, né? Eu trabalho para a Érica, né? Então, assim, o não da minha existência é o meu momento aqui de fazer o não da existência. E na entrevista que ele dá, nesse documentário do Maníaco do Ácido, ele conta que ele passou a atacar mulheres no bairro e que a ex-companheira dele morava, porque ela tinha se mudado de Curitiba para Porto Alegre, tinha se separado dele e ele não aceitava o divórcio, então ele se mudou de Curitiba para Porto Alegre para persegui-la e fazer ataques a mulheres do bairro dela para que ela entendesse que Porto Alegre é uma cidade perigosa para mulheres. Então, percebam como as coisas são muito complexas da gente poder estar trabalhando. E por que eu estou trazendo essa cena para vocês? Junto com essa psicóloga que trabalhava na delegacia própria para mulheres que eram vítimas de abuso, de violências, ela recebia muitos casos de homens que se separavam das suas companheiras após elas terem sido estupradas. Então, casos de mulheres que iam para a delegacia para poder falar de algum abuso que elas haviam sofrido fora do casamento, e depois que essas notícias elas eram conhecidas pela delegacia, os amigos tinham ciência de que havia acontecido isso, os homens não permaneciam nas relações. E o que eles diziam era exatamente isso. Como eu vou permanecer numa relação com uma mulher que foi abusada? O que é que meus amigos vão pensar de mim? O que é que as pessoas do meu bairro vão olhar? E eu tô vendo a cara de nojo, né? Leiam um trabalho da Andreone que fala muito sobre nojo, né? Assim, eu acho que isso é muito pertinente a essa discussão que a gente está tendo. Mas eu tô trazendo essa cena para vocês porque toda identidade é relacional. A partir do momento que uma mulher é abusada e um homem se separa, ele não está dizendo só que ela perdeu valor, mas que a masculinidade dele perdeu valor para o circuito em que ele está inserido. Então, falar de políticas afetivas da desobediência não é falar, novamente, você colocar seu salto, sua boa maquiagem da MAC, da Guerlain, etc., da Dior, ou da Ruby Rose, Bruna Tavares, coisas mais basiquinhas, da Ailos, né? Vamos descer um pouquinho mais. Kiss New York. Não é fazer isso, né? Acho que políticas afetivas da desobediência é você realmente fazer um cálculo. No fim dessa equação, a minha comunidade perde ou ganha. Aí você consegue chegar onde você quer chegar. É isso. E antes de passar para o KJ, eu vou comentar só brevemente exatamente esse detalhe quando a gente fala de desobediência, dissidência, que foi quando eu estou escrevendo o livro, eu falo, tá, eu preciso não definir, mas localizar o que eu estou chamando de desobediência e dissidência, que é um termo que eu já usava bastante. E aí eu vou situando assim algumas questões de agência, né? Um corpo dissidente é um corpo que ele é posto para fora do sistema. Em silêncio ele é posto para fora. Calado ele é posto para fora. Ou seja, o sistema hegemônico expulsa esse corpo, decide ele. Uma pessoa negra que não pertence ao sistema de branquitude, de ser humano, uma pessoa freak, uma pessoa gorda, uma pessoa com deficiência. Essas pessoas já são dissidentes porque, mesmo que elas se esforcem o máximo que elas queiram, não entram no sistema. O sistema não as considera.
Só que também existem outras pessoas que pertencem, mesmo com algumas marcações sociais, que pertencem a alguns grupos do sistema. Pode ter uma pessoa trans e branca. Pode ter uma pessoa trans e amarela. Uma pessoa que ela é negra e ela é cis. E aí, como que essa pessoa desobedece? Porque ela está contida, entre aspas, em alguns lugares. Ela precisa rejeitar a norma. Só que ela não pode fazer isso hoje até sexta-feira que vem. Ela precisa sustentar isso. E aí isso precisa ser uma política da pessoa, não precisa ser apenas um mero ato de curiosidade, de desejo, porque quem desobedece e por isso decide, no momento que parar de desobedecer, volta. Aquela pessoa que fala assim, eu vou fazer isso aqui, mas hoje não, porque hoje eu não quero passar por tal coisa, então eu vou me adequar à norma. Ela está negociando diretamente ali com o sistema a uma manutenção do sistema. E a gente não está nem falando sobre violência do corpo, a pessoa que vai assumir uma certa estética, comportamento e fala para não ser violada, por exemplo, num espaço público. A gente está falando na vida, no cotidiano. A gente não pode desobedecer apenas por um capricho. E aí a desobediência ela entra como uma política que a gente sustenta para a vida, porque a gente sabe que existem outras vidas que virão, que outras vidas estão chegando, e que é para essas vidas que a gente está fazendo política. Né? É uma política mesmo nesse sentido de comunidade, não platonicamente apenas no sentido de polis, mas no sentido de comunidade. A gente faz uma política para a comunidade. E para fazer isso a gente precisa sustentar. Né? Estou olhando aqui para o livro da Tienge, está Travessias de Monstruosidades. A gente tem que fazer política na travessia. E a travessia ela não tem um pedacinho, né? Você vai atravessando. Quando que ela acaba? Quando acaba a nossa destransição? Quando que acaba a nossa política de desobediência? Quando a gente não puder mais viver. E aí ela fica como uma sombra que vai sombrear outras pessoas, que vai passando. É um vírus mesmo que se espalha e que pega, e é uma praga que corrói a plantação, ela tem que continuar mesmo, né? E eu queria te ouvir também. Então eu vou me citar, porque tá mais fácil. Porque, inclusive, pensei sobre isso há um tempo atrás e disse que senti em todo o meu monstruoso corpo dissidente e desobediente uma convocatória para não cair na armadilha da reciclagem das dissidências, onde nos dividem entre aceitáveis versus segregados, e insistirem em nos dividir, escamoteando que alguns de nós da sujeira da história, mas hoje é a mesma rasura que empretece e transvestiza o pensamento, propondo agora outras formas de ousar viver para além de impossibilidades. Não queremos ser adestrados, humanizados, catalogados, para seguir à margem buscando imagem e semelhança de um centro. Queremos e ousamos viver, para além das amarras e dos nós, que mais sufocam do que protegem. Então eu vou dizer o que eu já disse. Leiam esse livro. Tá aqui o que eu disse. Porque assim, pensar em desobedecer, para mim que sou pedagogo, e que foi a criança mais desobediente da minha escola, é pensar em além do que é esperado para si. Eu não desobedeço só porque eu decido ter um gênero diferente do que foi imposto para mim. Eu não desobedeço só porque eu sou uma pessoa negra. Eu desobedeço porque eu tenho consciência do lugar que me colocam enquanto pessoa negra com vulva dentro desse mundo. Eu tenho noção do lugar que me colocam enquanto uma pessoa que tem múltiplas deficiências. Eu tenho noção de todos esses lugares. E eu me desloco deles para outros lugares onde eu encontro outras pessoas que não necessariamente sejam iguais a mim, mas que são tão diferentes entre si do que é o esperado, que aí a gente consegue ter um espaço de poder, um espaço possível de existência, onde a gente consegue trocar em outros níveis, para além do que já era esperado, para além do que era proposto. Desobedecer, para mim, é literalmente isso, é um instinto de sobrevivência. Porque se eu não desobedecer, se eu não ousar ir além do que era esperado para mim, nem vivo eu estava. Quanto mais aqui fofocando com vocês nessa linda tarde de hoje. Então, assim, desobedecer não é só um ato resposta. Não é só uma reação ao sistema, mas é também, sobretudo, uma reação a um sistema mundo e a um sistema mesmo com aquele que começa com cis, de a gente sabe o quanto isso dói, é esse sistema mundo que a gente precisa desobedecer, é esse sistema de imposição onde o indivíduo ele é sozinho, ele é único, ele tem que resolver todos os problemas, ele tem que ser suficiente, ele não pode precisar de suporte, ele não pode precisar de rede.
É esse sistema que a gente tem que desobedecer. Para mim, desobedecer é simplesmente estar vivo, mas não é simplesmente estar vivo. Simplesmente estar vivo, para mim, é correr atrás de um futuro onde eu exista, onde existam pessoas como eu, onde existam crianças como eu que vão para a Sofia, que não vão para o pastor, que não vão para o psiquiatra, que não vão ser internadas no CAPS, como eu fui, crianças que não precisem passar por isso, crianças que cheguem na escola, que tenham professores como eu, que tenham coordenadoras como a Tia Angel, que tenham psicólogas como a Andrione, que tenham referências de onde vão estar. Crianças que possam crescer no mundo diferente do mundo que a gente cresceu, e aí eu não devo isso só a essas crianças, mas sobretudo à minha própria criança, porque o meu autocuidado não é um egoísmo. E essa criança que sobreviveu a tudo isso e que finalmente conseguiu realizar o sonho da sua vida, que era ser um menino, jamais um homem, um menino. Me respeitem. Essa criança que conseguiu virar esse moleque, ela precisa também encontrar nas outras crianças, independente de quantos anos tem, se é 0, se é 86, se é 32, se é 44, porque se você matou essa criança, você já morreu. E eu já morri muitas vezes, e nada me vive mais do que a minha criança. Então, desobedecer é ser justamente tudo aquilo que não esperavam que eu fosse. É estar vivo e é estar lutando para que outros corpos como o meu não pereçam, não morram e não se sufoquem diante das impossibilidades que são colocadas para a gente. Então, desobedecer não é um ato solitário e esvaziado, mas é justamente construir no meio do terreno mais infértil possível. Mas a gente ainda está aqui, está brotando no meio do cimento e está florescendo, e tá envenenando. Agora a gente abre para a finalização. Pessoal, agradeço de novo a presença de vocês aqui. Nós não vamos encerrar agora a nossa tarde, fiquem tranquilos. A gente vai agora para os autógrafos, convido todos vocês lá fora para a gente... por que também, né? Porque aqui a gente vai preparar uma surpresinha. Trouxemos uns belisquetes veganos, então enquanto todo mundo vai lá fora pegar os autógrafos, a gente vai preparar aqui. Vamos continuar, então, conversando e aproveitar essa tarde. Agradecer também a Tapera por novamente nos acolher aqui. E é isso, vamos aproveitar, gente. Muito obrigada.